Continuamos agora com os nossos algoritmos de classificação. E agora a coisa vai começando a ficar mais séria. Já já nós vamos ter uma aula prática, porque agora acho que a gente tem conteúdo suficiente para comparar algoritmos e tudo mais com a mão na massa. E eu falei que a coisa fica um pouco mais séria, porque agora sim a matemática começa a ficar interessante. Mas, então, antes de mais nada, né, o que eu vou falar hoje? Eu vou começar a falar de algoritmos baseados em otimização. Essa é uma categoria que o livro-texto faz, que inclui suporte vector machines, que é o assunto de hoje, e inclui redes neurais, que é assunto de daqui a pouco, talvez a próxima aula. Antes de mais nada, um disclaimerzinho básico. Aprendizado de máquina é matemática. Não só tem matemática, mas é matemática aplicada, implementada ali com algoritmo para você resolver alguns problemas, etc. Mas formalmente é matemática. O que acontece é que muita gente olha para a aprendizagem de máquina como uma baita de uma caixa preta, não quer nem saber da matemática nenhuma por trás, só quer usar. Eu digo o seguinte, quem tem esse pensamento acaba um pouquinho limitado, acaba conseguindo um trabalho de aprendizagem de máquina até um certo ponto. Daí para frente começa a faltar coisas. Nesse curso eu vejo da seguinte maneira: se você é um aluno de graduação, alguém que não é da computação, alguma coisa do tipo, quer aprender aprendizado de máquina para se tornar um bom usuário, é bom conhecer até um certo ponto, no mínimo, que é o que eu tento abordar aqui, pelo menos a ideia intuitiva da coisa. Se você é um aluno de pós-graduação e vai trabalhar, por exemplo, especificamente em suporte vector machine, que é a aula de hoje, o que eu estou dando de aula aqui não é suficiente. Tem material suplementar sempre, tá? Olha nos comentários, de vez em quando eu deixo o card, etc. O ponto é, não adianta só saber colocar a biblioteca para rodar, você não vai ser um bom engenheiro de aprendizado de máquina, ou sei lá qual que é a posição pesquisador em aprendizado de máquina, que você almeja. Vamos estudar um pouquinho, tá? Então, feito esse disclaimerzinho básico, que eu não vou nem tão longe, mas também não vou ficar só na prática, vamos tocar a aula aqui. Estamos falando de suporte vector machines. Em português, usa-se máquinas de vetores de suporte. SVM é o nome comum aí, né, para suporte vector machines. A intuição é o seguinte, eu já mostrei isso aqui em uma outra aula. Então, imagina que eu tenho essas duas classes, 0 e 1. E aí eu quero fazer um classificador, né? Alguma coisa que me separe a classe 0 da classe 1, para quando chegar um novo dado, eu dizer, ó, esse cara é da classe 0, esse cara aqui é da classe 1. Esse problema, do jeito que eu estou mostrando, é linearmente separável, significa que eu consigo traçar uma reta aí e separar as duas classes. Então quem estiver para cima disso, da classe vermelha, quem estiver para baixo disso é a classe azul. O problema é, essa reta que está aí não é a única que consegue fazer isso para mim. Eu tenho várias outras. E dentre essas daí, qual que é a melhor? Pensa um pouquinho. Se você olhar essa daqui com qualquer outra, comparar com qualquer outra, vamos supor essa daqui como exemplo, você vai reparar uma coisa muito importante, que essa daqui ela chega bem próxima aqui de um ponto azul e essa chega bem próxima de um ponto vermelho. Será que essa hipótese ela não está muito forte ali em relação aos dados? Se eu tiver um pontinho que cai bem aqui, eu vou falar que é azul. O mesmo vale para essa daqui, ó. Ela está bem perto aqui do azul, então se eu tiver um ponto aqui, vou falar que é vermelho, apesar de não parecer, certo? Então, aparentemente, essa daqui, dentre aquelas lá, é a melhor reta que eu posso colocar. Ela vai generalizar para mim melhor. Uma vez que eu tenho uma reta com essa inclinação aí, eu posso ter ela posicionada em vários lugares. Qual dessas daí é melhor? Para e pensa um pouquinho. Com certeza não é nem essa daqui de baixo e nem a mais de cima. Pelo mesmo motivo, essa daqui mais de baixo, eu estou chegando muito perto aqui da classe azul. Então se eu tiver um novo ponto que cai bem aqui, ó, eu vou falar que ele é da classe vermelha. E parece não fazer muito sentido. Bom, o que parece ser intuitivo nos slides anteriores é o seguinte. Eu quero uma divisão no meu espaço que não esteja muito perto nem da classe 0 e nem da classe 1. Esteja o mais longe possível. Eu posso começar a pensar da seguinte maneira. Se eu tenho essa divisão no meu espaço aí, vale a pena jogar um pouquinho para a esquerda? Vale a pena jogar um pouquinho para a direita? Não vale.
vale a pena fazer da seguinte maneira. Se eu colocar um espacinho aqui para minha direita, um espacinho aqui para minha esquerda, né, como se eu deslocasse essa reta para a esquerda e para a direita um pouquinho, eu chego, encosto em um ponto aqui da classe 0, encosto em um ponto da classe 1. Certo? Então, qual que é a distância aqui da minha linha que separa o espaço até o final aqui, dessa linha que separa o espaço até o final? Qual que é a relação entre elas? O ideal é que seja idêntico, certo? Então, que essa margem, depois vocês vão ver esse nome aqui em outro slide, seja igual a essa margem do lado de cá. Caso contrário, eu estaria jogando muito perto aqui do azul ou muito perto ali do vermelho e estaria dando alguns probleminhas. Quem leu o material suplementar que eu coloquei sobre viés variância vai entender um pouquinho melhor sobre isso, mas daqui a alguns slides eu vou voltar nesse assunto. O ponto é, entre a linha de separação do slide anterior e essa daqui, qual que você acha que é melhor? Qual que você acha que representa melhor a minha separação do espaço? É essa daqui. E por que eu posso dizer que é essa daqui? Porque essa margem aqui está muito maior. Então, quer dizer, eu tenho uma região bem grande aqui, que ainda provavelmente é da classe vermelha, que eu posso colocar vários pontos aqui de dados novos sem cair para a região que eu falo da classe azul e vice-versa. Então, essa coisa verde, né, essa coisa que está com as setas verdes aí e tem essa faixa, a gente chama de margem, certo? Essa separação aqui entre a minha linha que separa o meu espaço, que na verdade eu vou chamar de hiperplano. Por que eu vou chamar de hiperplano? Porque aqui eu estou em 2 dimensões, eu tenho uma reta. Se eu tiver em 3 dimensões, eu vou ter um plano que separa os dados. Se eu tiver em 4 dimensões e ir para cima, aí eu vou começar a ter hiperplanos. Tudo bem? E essa margem, então, tem a ver com a distância entre o meu hiperplano e planos, hiperplanos paralelos a ele, que encostam em um ou mais exemplos de cada uma das classes. O que parece ficar bem claro nesse exemplo bastante simples é que é interessante eu fazer uma separação dos meus dados com algo que eu tenho uma margem bastante grande. E essa é exatamente a ideia por trás do algoritmo de hoje, o SVM. O algoritmo de SVM é um algoritmo de otimização que tenta maximizar o tamanho dessa margem aí. Existe uma teoria bastante grande por trás do SVM, mas nós não vamos entrar nela. Novamente, se você vai estudar SVM para valer, comece estudando a teoria do aprendizado estatístico. É o que dá base matemática para todas as ideias por trás do SVM. Não é o SVM, tudo bem? Mas é que te dá garantias matemáticas sobre essa questão de otimizar a margem, de você ter erros empíricos reduzidos e assim por diante. A partir dessa ideia inicial, eu vou montar um primeiro algoritmo de SVM, que é o algoritmo Support Vector Machines linear com margens rígidas. Então, algumas considerações aqui do que eu vou falar daqui para frente. Eu estou considerando que o meu Y é o meu conjunto de classes, e eu posso ter classe -1 ou classe mais 1. Estou numa classificaçãozinha binária aqui. E aí X, que é o meu conjunto de dados, é linearmente separável. Linearmente por um hiperplano, tudo bem? No exemplo aqui que eu estou fazendo sempre em 2D para a gente conseguir enxergar, então vai ser uma reta. E aí eu tenho essa hipótese de X aí. Essa hipótese de X é para mim um classificador de vetores de suporte, que é esse hx igual a wx mais b. O que é tudo isso? Então está aqui. Essa aqui é a minha hipótese. Esse aqui é o meu hiperplano de separação. Que ele é o que eu falei ali atrás, né? É w, que é um vetor. E esse w vai dar para mim qual que é a inclinação aqui da minha reta, tudo bem? O b vai me dar o quão longe que essa reta aqui está da minha origem. Então isso lembra, né, de equação geral da reta e tudo mais. Tem essa mesma cara. Toda essa intuição que eu coloquei até aqui pode ser representada por um problema de otimização. O que eu quero é maximizar aquela margem. E para isso eu preciso minimizar a norma do vetor w. E para minimizar a norma então desse vetor, eu posso fazer essa representação. Minimizar meio, norma do vetor ao quadrado, restrito a essa coisa aqui. Essa coisa aqui é o que está aqui embaixo, tudo bem?
Então é aquilo, eu estou dizendo que para uma classe, né, então ela é mais um ou menos um, por isso que estava aquele disclaimer antes de que ela é mais um ou menos um. A multiplicação, que define ali meu hiperplano, menos um, e isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Quer dizer, todo mundo tem que estar fora da margem. É isso que quer dizer. Tudo bem, isso é um problema de otimização, isso aqui foi feito desse jeito porque eu acabo caindo num problema de otimização convexa, o que é bom, porque eu vou ter um único mínimo que é global, mas tudo isso que eu estou falando eu preciso ter um algoritmo para resolver. E como é que eu faço isso? Simples. Álgebra. Eu não vou entrar em detalhes, esse é o ponto que eu falei, eu não vou entrar em detalhes matemáticos, até porque fica uma aula bastante chata. A ideia é você entender o SVM, tudo bem? E eu quero que vocês tenham entendido até aqui a ideia. Se você quer mais detalhes, eu vou deixar um card aqui em cima com um vídeo, que ele é todo em inglês, que é bom, tá? E também se você quiser ir lá no livro texto, que é o livro Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina, vai na seção 7.2. Aí eu tenho uma pergunta importante. Beleza, eu sei que eu tenho que maximizar aquela margem, tem que achar um hiperplano que eu consiga ter a margem ali bastante grande. O que acontece se aparece um ponto vermelho aqui, né? Ou seja, um ponto da classe 0 bem aqui no meio da minha classe azul? Ah, isso aí parece um ruído, então eu poderia pré-processar e tirar isso no pré-processamento. Sim e não. Vamos pensar que você não consegue fazer isso, por exemplo, que as suas classes elas estão mais perto uma da outra, tá bom? E também detectar ruído não é tão simples assim. O que acontecer é isso. Eu ia achar esse hiperplano, que eu tive que até diminuir o tamanho da minha linha e o tamanho daquela minha bolinha vermelha para poder enxergar onde é que estava essa separação aí. Eu ia fazer essa divisão entre as duas classes. O grande problema disso é que qualquer ponto novo que chegasse aqui, que muito provavelmente deveria ser a classe da classe azul, na classe 1, eu ia falar que é da classe 0, porque ele está acima aqui do meu plano, certo? Essa margem aqui é minúscula. O que está acontecendo nesse caso? Overfitting. Eu falei que tinha um material lá de compromisso viés-variância, aquele trade-off de viés-variância, em uma outra aula, e quem leu ia entender o que eu estava falando. Nesse caso, eu estou com um bias muito baixo, o que quer dizer que o meu classificador aí está muito sensível a qualquer variaçãozinha aí no meu conjunto de treinamento. E também eu vou ter uma variância muito alta. Provavelmente eu vou ter muito erro aí, né? Especialmente na classe 1. Esse é um caso bem típico de overfitting causado por causa de um ruidinho e tudo mais. Imagina se essas duas classes tivessem também uma intersecção aí, né? Isso ia ser um pouco mais claro, tá? Uma intersecção mesmo que fosse bem pequena, tem uma separação relativamente clara, só que um ou outro ponto ali eu estou um pouco na dúvida. Será que nesses casos não seria melhor colocar a margem aqui? Voltei até o meu ponto para o tamanho original, aquele pontão vermelho bem grande. O que vai acontecer? Eu estou errando um exemplo no conjunto de treinamento. E isso provavelmente vai me dar uma vantagem muito grande, que eu não vou ter o tal do overfit, eu vou acertar muito mais ali no conjunto de teste, nos dados novos e assim por diante. Então dá para melhorar o SVM, apesar da ideia da margem maximal ser maravilhosa? Dá. Dá fazendo SVM com margens suaves, que é permitir um pouco de invasão dessa margem aí. A gente pode ter não só a invasão da margem, então, por exemplo, a classe triângulo, né, que deveria estar aqui para baixo, ela pode invadir também para lá um pouquinho da margem, tá? Então eu posso ter aqui minhas bolinhas que estão dentro da minha margem, ainda para cima do meu hiperplano, mas também está para lá da margem, para lá está na outra classe. Como é que eu faço para fazer isso? A gente muda um pouquinho a minha restrição. Eu começo a colocar aí termos que me ajudam a aceitar um pouquinho desses erros, que é esse epsilon aqui. Então agora não é mais aqui maior que zero, né? Esse menos 1 lá é maior que zero, tudo bem. Agora tem um epsilon aqui no lugar do zero. Peço perdão só que sobrou esse parênteses aqui. E agora do mesmo jeito, então, eu tento minimizar meio norma de w ao quadrado, porém, eu coloco esse termo aqui, ó, mais um somatório desses erros, multiplicado por uma constante c. Esse daqui é um hiperparâmetro muito importante para o SVM. Se eu coloco c igual a zero, eu chego no problema de minimização
exatamente igual ao que eu tinha antes. Se eu começo a crescer esse C, eu começo a dar mais importância para esse termo, que significa que eu estou permitindo mais erros, eu estou suavizando mais ainda a minha margem. Então eu vou ler como que está lá no livro de Facelli, que é o livro-texto. Ela diz o seguinte: a constante C é um termo de regularização, já volto nisso, que impõe um peso à minimização dos erros no conjunto de treinamento em relação à minimização da complexidade do modelo. Caramba, né? É difícil. Tá, vamos começar pelo seguinte. Regularização. Regularizar significa botar ordem na casa. E o botar ordem na casa, nesse caso aí, tem a ver com diminuir o meu overfitting. Trabalhar melhor ali naquele trade-off de viés variância. O mais importante de guardar nisso tudo é que quanto maior o valor de C, maior o peso dos erros. Ou seja, um C grande significa uma margem pequena e vice-versa. Agora vamos para um outro ponto. Eu estava falando sobre SVM linear, então eu estava sempre traçando um hiperplano ali no meu espaço. E aí, quando eu chego num problema desse tipo aqui, o problema das meias-luas aí, né? O SVM, do jeito que a gente viu até agora, resolve esse problema? Ele consegue separar essas duas classes? Se você achar um plano aí, né, uma linha que separa as duas classes, você está de parabéns, porque a resposta é não. E esse problema aqui, talvez esteja um pouquinho difícil de ver, mas eu tenho dois aros aqui, então eu tenho um aro no meio que é da classe azul triângulo, e eu tenho um aro de fora da classe vermelho bolinha. O SVM consegue separar isso? Não o que a gente viu até agora. A ideia do SVM, aí o SVM para valer, né, que é o SVM não linear, é você, com uma função não linear, transformar os seus dados para um novo espaço. Esse novo espaço vai ter uma dimensão a mais, duas dimensões a mais, tá? Ele vai ser de maior dimensão. De modo que nesse novo espaço, e a gente chama isso de feature space, as classes sejam linearmente separáveis. Caramba, parece que não faz muito sentido, né? Vamos lá. O que eu estou falando é isso aqui. Eu tenho esse mesmo conjunto de dados dos dois aros ali que eu mostrei agora há pouco. Não é separável linearmente. Só que se eu coloco uma nova dimensão, e aqui está essa dimensão z, tudo bem? E para eu transformar esse espaço aqui nesse, eu aplico uma função quadrática. Então eu vou fazer aqui essa parábola bonitona que está aqui. E o que acontece? Eu posso traçar um plano aqui e separar essas duas classes. Fica fácil de ver desse jeito aqui também. Tá? Esse é o mesmo problema. Eu tenho alguma coisa ali no meio, meio circular, com os triângulos, e fora eu tenho essas bolinhas. A fronteira para essas duas dimensões ideal seria algo assim, redondinho, né? E de fato é isso que está acontecendo quando eu faço aquela transformação em uma parábola e traço ali um hiperplano para dividir as duas classes. Se eu voltar dessa figura para o 2D, fazendo a transformação inversa da que eu tinha feito para trazer para o 3D, eu vou cair nisso aqui. E o meu hiperplano, na verdade, vai ser um negócio redondinho desse jeito. Como é que eu faço isso, né? Isso ficaria muito custoso, eu transformar o espaço explicitamente, etc. O SVM tem uma coisa chamada kernel trick. Em vez de você transformar o espaço explicitamente, que é muito custoso computacionalmente, você calcula simplesmente um produto escalar entre esses pontos utilizando um kernel. Esse kernel é o que vai fazer essa transformação. Eu omiti bastante coisa aí, como eu disse, não é o ponto dessa aula ficar mostrando a matemática. Quando eu estou em sala de aula, eu faço na lousa, todo mundo fica meio perdido. Até o professor, mas eu tento. E o ponto é que ali, durante o algoritmo de otimização, você tem vários produtos ali. E nesses produtos você pode fazer uma troca. Você pode fazer a troca pelo kernel, tá? Que é uma função que faz isso implicitamente, faz isso no meio do algoritmo ali. Então é isso aqui, um kernel entre dois exemplos, o iésimo e o jésimo, né? Eu posso aplicar uma função aqui e multiplicar, fazer um produto escalar entre eles. Não dá para entender nada? Tudo bem, de novo, vai no material complementar. Se na aula de Naive Bayes já tinha aparecido essa Nazaré aqui, imagina aqui em SVM. Naquele exemplo que eu mostrei, que eu falei que era uma transformação quadrática, né? Que você pegava o plano e transformava ele puxando assim, né? Para um 3D, o kernel seria esse aqui. Existem infinitas aí funções de kernel para você trabalhar com SVM.
Provavelmente os mais famosos são esses dois primeiros. A sigmoidal também, que é a terceira que está aí, mas com certeza bem mais famosas são as duas primeiras, polinomial e RBF. Essa polinomial aqui tem lá os seus parâmetros, então a gente está vendo aqui, tem algo que multiplica, que é uma constante que multiplica aqui a minha transformação, você soma por um kappa, e aí você leva isso aqui ao grau do polinômio. Esses caras são hiperparâmetros. O RBF tem uma noção de vizinhança, então ele age mais ou menos aí como se fosse um vizinhos mais próximos ponderado pela distância. A função está aqui, ele tem só um sigma aqui de parâmetro. Tá? A sigmoide tem outros parâmetros aqui. Só para mostrar graficamente, né, e lembrar que a gente pode trazer para o espaço original a visualização do que era um hiperplano. Então, o SVM é linear, é um hiperplano, em uma dimensão maior, por causa do kernel. Aí, quando eu trago ele para a dimensão original, no caso aí 2D, eu consigo visualizar uma fronteira de decisão que não é exatamente reta, não é exatamente linear. Nesse primeiro caso aqui, é um kernel linear. Kernel linear significa kernel polinomial de grau 1. Nesse caso aqui, já é um kernel polinomial de algum grau maior. E nesse caso é o RBF. O RBF já começa a conseguir fazer umas fronteiras um pouco mais complexas aí. Quais são as vantagens do SVM? O SVM costuma ter um poder de generalização bastante grande. Ele é um dos algoritmos de aprendizado de máquina mais conhecidos, mais utilizados dentro do contexto de dados estruturados. Como eu disse antes, é um problema de otimização convexa, quer dizer, tem um único mínimo, é um mínimo global ali. Então você não vai ficar caindo em mínimos locais, né? Que acontece com problemas de otimização, que você cai no mínimo local e você fica ali achando que sua resposta é boa o suficiente. Você conseguiria uma resposta melhor, mas você não deu sorte. Graças ao kernel tree, que aí também é um algoritmo que é relativamente eficiente para treinamento e bem eficiente para o teste, tá? Para pôr em produção. Tem algumas desvantagens. A primeira delas, não é interpretável. Outra coisa é que tem muito hiperparâmetro. Eu poderia falar, olha, você consegue estimar esses hiperparâmetros aí por validação cruzada, coisas que eu já ensinei nesse curso. Mas eu vou ensinar mais para frente um pouquinho outras técnicas para você otimizar valores de hiperparâmetros. Segura um pouquinho aí, já chegamos lá. Outra coisa, o SVM não é, pelo menos naturalmente, multiclasse. Existem algumas adaptações do algoritmo direto, né? Mas elas deixam o algoritmo muito mais custoso. Geralmente a solução que se adota é você fazer o seguinte: você decompõe o seu problema em vários problemas binários. Então vamos supor que você tem 3 classes, né? A gente pode fazer um versus todos. Tem várias outras maneiras, sugiro que você leia o livro lá da Kat Facelli para ver algumas alternativas. Mas eu vou dar esse exemplo, que já fica bem claro. E provavelmente é a mais utilizada. Se você tem 3 classes, você considera uma como classe positiva e as outras 2 como a classe negativa. E aí você troca, você pega a próxima classe como positiva e as outras 2 como negativa, e assim por diante. Tudo bem? E aí você consegue achar divisões entre as classes por combinações disso. E é isso.